Dando continuidade ao tema de intubação orotraqueal, hoje nós vamos falar sobre a sequência rápida de intubação. Então, diante dos P's e da intubação, nós chegamos agora no nosso quarto P, que é a paralisia com indução. Lembrando que para chegar até aqui, nós já preparamos nosso paciente, já pré-oxigenamos adequadamente, já fizemos uma otimização fisiológica, então agora chegou a hora de paralisar o nosso paciente, de sedar, de causar amnésia no nosso paciente e em seguida realizar a intubação orotraqueal efetivamente, tá certo? Então, sequência rápida de intubação, pessoal. O tema, né, a sequência rápida de intubação vai ser exatamente, né, o envolvimento aí da administração de um agente indutor e logo em seguida um bloqueador neuromuscular. E qual que é a ideia da sequência rápida de intubação? É eu conseguir realizar o mínimo de ventilação possível no meu paciente para que eu intube ele com menos efeitos colaterais. Então, que eu realize realmente essa intubação de forma rápida, efetiva e numa primeira tentativa. Então, eu vou preparar e otimizar o meu paciente a ponto de eu chegar aqui na sequência rápida de intubação e realizar as medicações, tanto sedativo quanto o bloqueador neuromuscular, o paralisante, para que eu consiga intubar de forma rápida e efetiva esse meu paciente. E a ideia da sequência rápida é exatamente essa: reduzir o risco de broncoaspiração, aumentar as chances de sucesso na primeira tentativa. Se você já bloqueou, já intubou com e sem bloqueador neuromuscular, você com certeza percebeu a diferença que é em relação à manipulação da via aérea do meu paciente quando eu não utilizo o bloqueador neuromuscular. Eu tenho mais dificuldade de movimentação, o paciente às vezes apresenta aí alguma respiração durante o meu processo de intubação. Então, a utilização do bloqueador neuromuscular e da sequência rápida de intubação vai trazer essa facilidade, tá? Além de reduzir o tempo de apneia e, portanto, reduzir também aí a instabilidade. Claro que a nossa realidade, a realidade de quem intuba na emergência e na terapia intensiva, ela não é a mesma lá do centro cirúrgico. Então, aqui eu tenho um paciente que já me apresenta, muitas vezes, instabilidade. Então, se eu estou indicando intubação orotraqueal, ou é porque esse paciente está rebaixado, ou porque ele apresenta uma instabilidade hemodinâmica grave, ou porque ele apresenta insuficiência respiratória. Logo, aqui o meu tempo de apneia vai precisar ser menor mesmo. O paciente ele vai ter mais chance de instabilizar. E aí, mais uma vez, reforçando a importância da sequência rápida de intubação. Tá? A sequência rápida de intubação não é a única forma de eu realizar a intubação orotraqueal no meu paciente. Existem outras técnicas, né? Existe a técnica que é utilizada no centro cirúrgico, existe a sequência atrasada de intubação, existe uma sequência, né, o CODE aí, que é onde eu vou utilizar basicamente a acetamina para realizar a intubação orotraqueal, mas aqui todas elas vão ter a sua importância e a sua aplicação. A nossa ideia aqui é trazer para vocês as medicações, seus efeitos e aquilo que a gente utiliza na sequência rápida de intubação de forma bem prática e objetiva. E aqui trazendo, por exemplo, um trabalho que mostrou que eu realizar ventilação, né, ventilação com bolsa válvula máscara entre a minha indução anestésica e o momento da intubação orotraqueal, ele vai trazer pouco desfecho ou pouco risco de broncoaspiração para o meu paciente entre eu realizar e eu não realizar, ou seja, não teve uma diferença aí, estatística significativa, mostrando que talvez seja seguro eu realizar a ventilação bolsa válvula máscara. Apesar disso, nos pacientes mais instáveis, a nossa recomendação vai continuar sendo a intubação em sequência rápida, tá? Então, falando especificamente das medicações, quais são então as melhores medicações? Uma pergunta que pode vir é essa: qual a melhor medicação, né? Quem será melhor? Vai ser o etomidato? Vai ser o propofol? Vai ser a ketamina? Qual vai ser a melhor medicação? Talvez essa não seja a pergunta chave. Eu diria que a pergunta chave será, né? Quem é o meu paciente? Quem é o paciente que eu vou intubar? E aí, então, qual a melhor medicação para esse paciente nesse momento? Então, quem é o meu paciente? É um paciente asmático? É um paciente que está sendo entubado porque ele teve um TCE e tem um rebaixamento de nível de consciência? É um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio? Paciente que está séptico, né, está com choque séptico ali, instável hemodinamicamente, está com hipertensão intracraniana. Então, quem é o meu paciente? Essa seria a pergunta-chave. E daí a importância de nós conhecermos
todas as medicações que nós vamos ter aqui, ou as principais medicações, melhor dizendo. Então, na sequência rápida, eu tenho essa tríade entre analgesia, hipnose e bloqueio. Aqui, pelo slide que está aparecendo para vocês, você já vai perceber que nem sempre aí eu vou realizar a minha analgesia, né? O cerne da sequência rápida vai ser hipnose mais bloqueio, certo? Então, o cerne da sequência rápida de intubação será aí hipnose mais bloqueio neuromuscular, e nós vamos falar sobre cada uma dessas medicações, tá? Apesar de nem sempre aí nós realizarmos a analgesia no nosso paciente, é interessante que nós conheçamos as medicações, tá? Então, como eu já coloquei aí para vocês também, eles não devem entrar na nossa rotina diária, ou seja, não vou realizar sempre. E eu tirei essa frase exatamente do livro The Walls, né, do manejo de via aérea na emergência, e ele vai trazer a frase é exatamente como está aí para vocês, ó. Embora agentes simpaticolíticos, né, como a lidocaína e o fentanil, né, eles possam mitigar a resposta simpática reflexa à laringoscopia, o seu benefício na emergência ele não está comprovado. Então, o que que acontece, pessoal? A ideia de realizar aqui a analgesia, o fentanil e a lidocaína, é para tirar aquilo de que nós temos, né? Teve trabalho já avaliando em relação à liberação de catecolamina durante o processo de intubação e mostrando que se assemelha a uma dor de um paciente que leva aí, por exemplo, uma lesão, que tem uma lesão por arma branca. Então, assim, seria um processo extremamente doloroso. No entanto, na prática, e quando a gente vai para a evidência científica, isso não está exatamente comprovado e nem que traga nenhum malefício para o paciente. E uma das justificativas vai ser que quando eu causo a hipnose no meu paciente, com os agentes hipnóticos e a amnésia, o meu paciente não vai se lembrar, então, ainda que tenha alguma liberação ali, ainda que ele tenha alguma dor, ele não vai lembrar, não vai lembrar desse momento, desde que eu tenha feito a minha medicação adequadamente, tá? Então, a não realização da lidocaína ou do fentanil seria pensando exatamente nisso. Eu vou tirar uma terceira droga, né? Vou tirar aí uma medicação que vai trazer efeitos colaterais para o meu paciente e não tem aí um benefício comprovado, tá bom? Então, falando especificamente agora do fentanil. O fentanil, pessoal, ele é um agente analgésico potente. Se você comparar com morfina aí, por exemplo, ele tem 50 a 100 vezes, né, uma potência maior do que a morfina. A dose na sequência rápida de intubação, eu vou poder realizar aí de 1 a 3 microgramas por quilo em endovenose, e aqui a gente vai mostrar para vocês uma forma prática de você realizar isso, tá? A forma que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ele tem um início de ação bem rápido, né, de 1 a 2 minutos, e a duração aí pode ser de 30 até 60 minutos, a depender da dose, da forma de administração, tá? O ideal para o fentanil é que eu administre ele pelo menos 2 a 3 minutos antes da minha indução, exatamente para que tenha tempo do medicamento começar a fazer efeito e eu aproveitar o benefício que eu quero da medicação, que é exatamente o de trazer analgesia. Ele não é uma medicação que está contraindicada. A orientação aqui é não utilizar de rotina, mas eu ainda posso utilizar em algumas situações, como por exemplo na hipertensão intracraniana, na síndrome coronariana aguda, na suspeição de dissecção de aorta, que são pacientes que vão me apresentar aí clinicamente, na maioria das vezes, com uma hipertensão, ou seja, pacientes que podem estar estáveis ali hemodinamicamente, ou seja, ele tem uma pressão, são clínicas aí que tendem a aumentar a pressão do meu paciente, então o efeito colateral, os efeitos colaterais do fentanil para esses pacientes não trariam assim tanto malefício contra um paciente que estivesse mais instável, tá certo? E como que eu utilizo então o meu fentanil na prática? A ampola ela vai se apresentar, né, com 50 microgramas por ml. Ela vai ter 2 ml, né, uma ampolinha menor de 2 ml. Vou diluir com 8 ml de soro fisiológico ou de água destilada. E quando eu faço 1 ml para cada 10 kg dessa solução, eu estou fazendo aquela menor dose que eu apresentei para vocês, que é de 1 micrograma por quilo. Ou seja, eu ainda posso chegar até a triplicar essa dose se for necessário. Na maioria das vezes, não é, tá? Então, essa é uma dose ainda baixa. Eu posso fazer uma dose intermediária, por exemplo, de 1,5 microgramas, ou seja, 1,5 ml para cada 10 kg de peso, também seria uma boa dose, inclusive a orientação lá do The Walls, tá? De efeitos colaterais em relação ao fentanil, nós podemos ter tórax rígido, tá? É muito comum, ou é mais comum na pediatria, exatamente por conta da dose do fentanil. Então, esses efeitos colaterais, eles vão estar associados à velocidade de infusão e à dose.
Muitas vezes lá na pediatria, né, você vai ter que entubar um paciente pediátrico, você não tem tanta mão, tanto manejo em relação, às doses e pode acabar fazendo uma dose exagerada e isso trazer o tórax rígido para o teu paciente. Bradicardia é um efeito muito observado na prática, mesmo no fentanil, em bomba de fusão contínua e hipotensão também, tá? Caso aconteça algum desses efeitos colaterais, o que que eu posso fazer? O reversor, que é a naloxona, tá? 0,4 miligramas aí de naloxona. A naloxona pode ser feita de forma subcutânea, intramuscular ou endovenosa, tá certo? Em relação à lidocaína, pessoal, eu até coloco nesse slide aqui, ó, apenas para o seu conhecimento. Por que que eu estou colocando isso? Porque, de forma geral, na prática, a gente não costuma utilizar a lidocaína hoje com essa orientação, tá? Quem viveu aí a pandemia do Covid vai lembrar que tinha algumas orientações, inclusive, de nós fazermos a lidocaína, uma dose mais baixa de lidocaína, aproveitando os efeitos da lidocaína, que é exatamente a questão dela reduzir aí a tosse, né, de ter um efeito em relação ao broncoespasmo. Então, você fazia uma combinação de lidocaína com cetamina antes de realizar os demais indutores aí para intubação, exatamente para reduzir a tosse, reduzir o risco de broncoespasmo e, portanto, reduzir também a disseminação ali do vírus na hora da intubação. Então, ela teria ainda essas indicações aí em relação ao paciente com broncoespasmo, TCE grave, né, por atenuar a elevação da PIC, tá? E como efeitos adversos que a gente tem documentados, além de hipotensão e bradicardia, também algum grau de toxicidade em relação ao sistema nervoso central, certo? A dose dela para indução vai ser 1,5 miligrama quilos em bolos e, assim como o fentanil também, 2 a 3 minutos antes da indução do seu paciente. Beleza, pessoal, a gente chega agora nos hipnóticos. Então, as drogas hipnóticas vão ser o nosso foco aqui, né? Nós temos aí as quatro principais: Propofol, Midazolam, Midazolam, Etamidato e Cetamina. Rairi, qual é a melhor? A pergunta que vem é essa: qual é a melhor droga, né? Então, o que eu preciso e o que a gente orienta aqui vocês é que nós saibamos manejar todas essas medicações, tá? A melhor vai ser a que você tem um melhor manejo e a que você tem disponível. Então, a medicina aí mais praticada no Brasil é a medicina baseada no que tem, não é isso? Então, às vezes, você só vai ter ali seu fentanil e seu midazolam. Você já deve ter escutado, a gente gosta de falar isso no na UTI, que a gente ouvia muito antes, né? Na intubação não inventa, é mida e fenta. Não é bem assim a realidade. Mas muitas vezes é o que você vai ter disponível. Então você precisa saber lidar com essas medicações, ainda que elas não sejam as melhores, tá? Obviamente, cada um vai ter o seu top 1 aí de medicamento. Posso falar aqui a que eu mais gosto de utilizar, mas o ideal é você saber lidar com todas elas na sequência rápida. Então vamos lá, pessoal. O midazolam vai ser um benzodiazepínico, tá? Para indução em sequência rápida, você pode fazer de 0,2 até 0,3 miligramas por quilo. Você vai achar na maioria dos manuais, né, falando principalmente em relação a essa dose aqui, né, de 0,3 miligramas por quilo. Só que existe uma observação que é em relação ao paciente crítico, o paciente que está com disfunção hepática, disfunção renal, é paciente mais grave, e que já se apresenta muitas vezes mais hemodinamicamente instável, eu posso realizar uma dose menor, tá? De 0,2, por exemplo, e a dose que a gente vai apresentar para vocês é até um pouquinho menor aqui do que essa, mas essa seria a orientação em relação ao midazolam. Início de ação bastante rápido e uma duração em torno de 15 minutos, certo? Ele pode ser seguro desde que você use dose mais baixa, então por isso a orientação que eu dei para vocês. E como que nós fazemos o midazolam na prática? Então, eu tenho uma ampola de 5 miligramas, 5 miligramas por ml, tá? E uma ampolinha de 3 ml, eu vou diluir com 7 ml, né, de algum diluente, água destilada, soro fisiológico. Eu vou fazer 1 ml para cada 10 quilos. Se eu fizer essa dose, eu vou estar fazendo aí 0,15 miligramas por quilo para o meu paciente. E aí vocês vão lembrar da dose que eu falei de 0,2 a 0,3, então uma dose até um pouco menor do que a orientação que eu dei, tá? O que é que o The Walls vai trazer para a gente, que é uma das nossas principais referências aqui, além do guideline europeu, né, de anestesia, né? Vai ser que você faça 1,5, né? Ou, na verdade, vai ser que você faça 0,03, né? Então, eu posso aumentar ainda essa dose aqui de 1 ml para cada 10 quilos. Beleza, os efeitos colaterais aí do
do midazolam, pessoal, eles vão variar desde hipotensão, que eu diria ser o principal efeito colateral, até bradicardia, bradipneia, e ele pode ocasionar também cefaleia. Então, ele não nunca vai ser a medicação para o meu paciente que está mais aí instável, certo? Então, na minha lista aí de medicações indutoras de sequência rápida, o midazolam, e dentre os que eu apresentei aqui para vocês, ele vai ser realmente a minha última opção, certo? Talvez outras pessoas discordem de mim, fique à vontade para discordar, mas diante daquilo que a gente tem, o midazolam realmente para mim ele vai ser a minha última opção em relação à medicação de sequência rápida, tá? E a gente chega numa outra medicação que é o Propofol, certo? A minha dose indutora aí para Propofol vai ser de 1 a 2 miligramas por quilo. Eu posso fazer também uma dose intermediária de 1,5. Age muito rápido, a duração dele também é muito rápida e essa é exatamente uma das vantagens do Propofol, tá? Ele tanto age rápido, quanto a duração é rápida e ele ainda consegue preservar drive respiratório. Então, quando você vai fazer uma endoscopia digestiva alta na UTI, algumas vezes a gente utiliza o Propofol como medicação indutora, porque o meu paciente ainda consegue preservar ali drive respiratório e eu consigo realizar o procedimento de forma bem tranquila, tá? Então, ele é uma boa medicação nesse sentido, é muito bom realizar a indução com o Propofol. Os anestesistas aí vão gostar bastante também, né? Como que a gente faz na prática, pessoal? Eu tenho uma ampola de 10 miligramas por ml. O Propofol eu faço ele puro, tá? Quando você vê a ampolinha de Propofol, é essa ampolinha aqui, ó, branquinha, né? Outro dia eu fui na casa de um amigo meu anestesista, até brinquei com ele, dizendo, olha, a gente foi jantar lá e tinha um leite. Eu falei, olha, eu não bebo, não tomo leite na casa do anestesista, porque eu já penso que pode ser ali um Propofol. E essa brincadeira é por quê? Exatamente porque o Propofol ele é branco. Então, se é Propofol, ele vai ser branco, vai ser da cor de leite, você vai lembrar que o leite você bebe ele puro, tá? Você não vai diluir ele com água. Então, o Propofol a gente não vai diluir, vamos fazer puro e 1 ml a cada 10 quilos. Nós vamos ter então a dose de 1 miligrama por quilo. Então, essa é uma dose ainda baixa. Eu posso aumentar essa dose ainda, eu posso fazer, por exemplo, 1,5 ml a cada 10 quilos de peso. Em relação aos efeitos colaterais, pessoal, nós vamos lembrar dessa senhorinha aqui, né, que é a barata. Então, por que barata? Porque você vai lembrar que ele pode fazer bradicardia, ele pode fazer uma apneia, que é uma apneia transitória, como eu falei, em doses mais baixas, ele é seguro e não costuma realizar uma apneia tão intensa, e mesmo que realize, o efeito é muito rápido, tá? Vai causar uma depressão respiratória até certo ponto, hipotensão arterial, ele pode causar também, e ele aumenta aí os triglicerídeos e pode causar uma dor local. E aí a gente vai ter uma síndrome, que a gente fala da síndrome da infusão do Propofol, mas aqui na indução, ela não costuma se apresentar, ela é mais presente quando eu tenho aí pelo menos 48 horas de infusão do Propofol, e aí a gente vai tirar um outro momento. Tá aí um bom tema para a gente falar em uma outra aula sobre síndrome de infusão do Propofol, né? Já pesquisem mais sobre ela. E vamos lá, em relação à dor também, uma outra orientação que pode ter, né, dos efeitos colaterais dele de dor, é você realizar o Propofol junto com a lidocaína, numa proporção de 10 para 1, ou seja, cada 10 ml de Propofol aí, 1 ml de lidocaína, e isso diminuiria essa questão da dor que o paciente pode sentir com a infusão do Propofol, tá? E nós chegamos então na medicação que, para mim, é uma das que eu mais gosto de utilizar, tá? Que é o etomidato, tá? O etomidato, a dose indutora do etomidato vai ser aí de 0,3 miligramas por quilo. Ele vai ter um início de ação muito rápido, em torno de 15 segundos, e a duração dele não vai passar aí de 5 minutos, tá? Qual que é a grande questão do etomidato? Ele reverte esta enzima aqui, que é a 11-beta-hidroxilase, e por reverter essa enzima, ele vai causar aí uma supressão adrenal, tá? Então, o paciente que utiliza etomidato, ele é um paciente que pode precisar de corticoide, né? Passar mais tempo utilizando corticoide ou até mesmo droga vasoativa. E aí, dito isso, surgiram alguns trabalhos avaliando o etomidato em relação ao paciente séptico ou em choque séptico, comparando ele com outras medicações, muitas vezes comparando ele com a ketamina, que nós vamos já falar. Então, o que que mostrou? Teve um trabalho que acabou mostrando ou fazendo uma associação entre o etomidato e o aumento de mortalidade nesses pacientes por ele causar essa supressão aí adrenérgica, né, no paciente.
Só que existem vários pontos em relação a esse trabalho, né, a forma como ele foi feito, os pacientes que foram selecionados, e trabalhos posteriores não mostraram tanto essa associação do etomidato com mortalidade, tá bom? Mas, de fato, ele causa essa inibição e o paciente pode sim ter uma necessidade maior de utilizar corticoide e até mesmo droga vasoativa no longo prazo. Mas, no curto prazo, ali, na hora da indução, ele é uma medicação que a gente chama de cardioestável. Então, você faz o etomidato, você olha para a pressão do paciente está lá, e no final da indução, a pressão continua lá, a mesma, porque ele não vai mexer na hemodinâmica do teu paciente. Então, ele é um paciente, ele é uma medicação muito boa para pacientes instáveis nesse sentido, certo? Como que a gente faz? O etomidato a gente também faz ele puro. A ampola dele vai se apresentar, né, com 2 miligramas por ml, eu posso fazer 1 ml a cada 10 quilos de peso. Se eu fizer 1 ml a cada 10 quilos de peso, eu vou estar fazendo 0,2 miligramas por quilo, então eu ainda posso aumentar também essa dose, tá certo? A gente está trazendo para vocês aqui uma forma prática de você realizar a medicação em uma dose ainda relativamente baixa, ou seja, para te dar uma margem em você poder ainda aumentar a tua medicação, se for o caso. Tá? Efeitos colaterais, pessoal. Efeito colateral. Ele traz o efeito colateral de mioclonia, pode causar mioclonia, supressão adrenal, como eu já falei para vocês, e pode simular aí uma crise convulsiva exatamente por conta das mioclonias que ele faz, tá bom? E aí, cetamina. Cetamina, vamos lá. Cetamina é uma medicação excelente, tá? Eu diria que é a queridinha aí do momento, vamos dizer assim. A dose de touro da cetamina é de 1 a 2 miligramas por quilo. Eu posso fazer também aqui uma dose intermediária, né, de 1,5. Início de ação muito rápido, duração rápida também, tá? E ela tem um efeito pequeno no drive respiratório, então ela consegue preservar o drive respiratório do paciente. Tanto que ela é utilizada para, por exemplo, induzir a realização de procedimentos. Algumas vezes na pediatria se utiliza a medicação como a cetamina para realizar algum procedimento com uma criança que não está permitindo ali e ainda manter o drive respiratório dela, né? Então, é uma medicação muito boa nesse sentido, tá? Como que a gente faz a cetamina, então? Eu tenho uma ampola aí de 50 miligramas por ml e eu vou pegar a minha ampola, tá? Com 8 ml aí de água destilada, soro fisiológico, eu posso fazer 1 ml a cada 10 quilos de peso. Nesse formato, eu vou estar fazendo 1 miligrama por quilo. Então, eu ainda posso aumentar para 1,5 ml, por exemplo. E vai estar uma boa dose. A acetamina, diferente do Propofol, diferente do midazolam, do fentanil, ela não vai causar hipotensão no meu paciente nem bradicardia. Muito pelo contrário, ela pode até causar uma taquicardia no meu paciente e portanto, ter um aumento aí da demanda miocárdica. Existe, né, aí alguma orientação em relação a evitar a cetamina em pacientes com infarto agudo do miocárdio, por exemplo, por esse aumento de demanda miocárdica, tá bom? Além disso, ela pode causar alucinações, tá? Pode causar alucinações e pode causar também cialorreia, lacrimejamento. Algumas vezes, né, a cetamina ela pode ser utilizada como medicação de manutenção para manter ali o teu paciente sedado e algumas vezes acontece de o paciente estar lá sedado com acetamina e ele começar a ficar hipersecretivo e aquele paciente que ficou hipersecretivo, você ter uma dificuldade de realizar a extubação desse paciente. Então eu, particularmente na minha prática, já passei por isso. O que que a gente vai fazer? Desligar a cetamina e mudar a tua estratégia em relação à droga aí de manutenção para sedação do paciente, tá bom? E aí nós temos, né, essa eterna disputa aí, né, entre o time da ketamina, quem é time ketamina, quem é time etomidato. Alguns trabalhos fizeram essa avaliação e um deles, um dos recentes, ele mostrou exatamente o que? Avaliando a ketamina versus o etomidato, né, na sequência rápida de intubação e aquela associação que eu tinha falado para você que outros trabalhos mostraram do etomidato com aumento de mortalidade, ela não foi observada em trabalhos posteriores. Quando eu comparo, por exemplo, a ketamina e o etomidato, apesar de ter uma tendência, né, a ter uma mortalidade maior nos pacientes que utilizaram o etomidato, isso não se confirma quando eu olho para os dados
de forma que seja estaticamente relevante. Então, acaba não tendo uma relevância estatística, né? Outras meta-análises também, uma meta-análise de 2005, por exemplo, fez esse comparativo e o que que ele mostrou no final das contas? Que os pacientes, imediatamente após usar a ketamina, eles ficaram até mais instáveis, tiveram mais hipotensão do que aqueles que utilizaram a etomidato. Por outro lado, a repercussão fisiológica em relação à necessidade de corticoide e de droga vasopressora foi maior nos pacientes que utilizaram etomidato, tá? Mas em relação a desfecho de mortalidade e de sucesso da intubação, não teve diferença entre as duas medicações, tá? Então, como é que eu sintetizaria para vocês a recomendação? Se eu tenho um paciente que está em sepse ou choque séptico, né, ou seja, um paciente que pode ter já alguma supressão adrenal, eu evito realizar o etomidato. E uma boa medicação seria a acetamina, claro que eu posso realizar outras também. Se eu tenho um paciente que está instável hemodinâmico, mas ele não necessariamente por sepsis, eu posso fazer tanto o etomidato quanto a acetamina, o propofol também pode ser uma medicação realizada. Tá? No paciente mais estável, eu posso realizar qualquer uma delas. A acetamina, ela tem uma ação em relação aos pacientes que têm broncoespasmo. Então, se eu tenho um paciente com broncoespasmo, com asma, a acetamina é uma boa medicação nesse sentido, tá? E eu posso, inclusive, né, uma boa combinação aí se eu tenho um paciente que tem uma viéria difícil, seria a cetamina e o rocurônio, porque a cetamina ela preserva o drive respiratório e o rocurônio, que nós ainda vamos falar sobre os bloqueadores, ele tem aí um antídoto caso eu precise. Então, nesse paciente que tem um risco de eu não conseguir entubar ali de imediato, eu ter que ir para uma viéria cirúrgica ou pensar em uma outra estratégia, essa seria uma boa combinação, tá? Mas, mais uma vez, o mais importante é você saber manipular cada uma das medicações. E aí nós saímos então agora das drogas indutoras e vamos para os bloqueadores neuromuscular, tá? Aqui na sequência rápida de intubação nós vamos falar de dois, succinilcolina e rocurônio, das vantagens de cada um deles, tá? A succinilcolina, ela é um bloqueador neuromuscular despolarizante, tá certo? O início de ação dela é muito rápido, quando eu utilizo a succinilcolina, eu observo ali fasciculações musculares e aquelas fasciculações até me indicam o melhor momento de intubar, porque quando eu vejo as fasciculações, normalmente a gente vai olhar para o músculo peitoral, a língua também é muito boa para a gente ver essas fasciculações. Então, quando eu vejo aí a fasciculação, terminou a fasciculação, pronto. Aquele momento ali é um momento interessante para eu realizar a minha intubação orotraqueal, tá? A duração dela é uma duração rápida, então de 6 a 10 minutos, e eu posso utilizar uma dose de 1 a 2 miligramas por quilo na indução, tá? Qual que é uma das questões da succinilcolina? E entra aí ah, por ela ser um bloqueador neuromuscular despolarizante, é que ela vai acabar ocasionando um aumento transitório aí do potássio, tá? E isso vai estar associado aos seus principais efeitos colaterais e a algumas das suas contraindicações, que apesar de não serem absolutas, mas requer algum cuidado em alguns pacientes. Então, como que eu utilizo a succinilcolina? A succinilcolina, diferente das outras medicações que a gente falou até agora, ela é um pó. Então, eu vou precisar realmente diluir esse pó, tá? Eles são 100 miligramas, certo? E eu vou diluir aí com 10, para facilitar a minha conta, né? Então, eu vou diluir com 10, vai ter uma apresentação aí de 10 miligramas por ml, e eu posso realizar 1 ml a cada 10 quilos. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo a dose de 1,5 miligramas por quilo, tá bom? E aí eu trago uma observação, apesar dessa dose que a gente traz aqui para vocês, né, da possibilidade de eu fazer de 1 a 2 miligramas por quilo, existe alguns trabalhos que mostraram que a ideia, né, de você fazer uma dose maior logo do bloqueador neuromuscular, ele acaba facilitando ou diminuindo o risco de você não conseguir efetuar a intubação orotraqueal. Qual que é a ideia? Eu fazer logo uma dose boa, uma dose adequada, para não precisar repetir ou fazer mais um pouquinho, sabe, de bloqueador neuromuscular. Então, o que que eu indico para vocês aqui? Quer fazer uma dose assim boa, efetiva? Pega essa mesma formulação aqui e faz aí 1,5 ml por quilo, tá? Então, essa diluição que a gente vai fazer aqui, né, na dose de 1 ml para cada 10 quilos, ela vai te dar aí 1 miligrama por quilo, mas eu ainda posso aumentar um pouquinho aí para 1,5 ml, por exemplo, e vai ser uma boa dose, eu vou conseguir induzir, sedar bem, meu paciente bloquear bem e realizar minha intubação orotraqueal de forma efetiva, tá? Em relação às contraindicações, o que que nós temos, tá? Então, eu vou evitar realizar a succinilcolina em pacientes grande queimados, pacientes que têm
doença renal crônica, tá? Pacientes que tenham ali rabdomiólise e pacientes que tenham a denervação, ou seja, pacientes que eu tenho um AVC aí com mais de 48 horas de evolução, uma lesão muscular espinhal, síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla. Então, todos esses pacientes, eles vão ter uma facilidade em relação à liberação ali do potássio. Então, como as próprias succinilcolinas já causam uma liberação transitória do meu potássio, é interessante que eu evite em todos esses pacientes a utilização da succinilcolina. Além disso, a gente tem aí a própria hipercalemia e a hipertermia maligna como contraindicações realmente da literatura. Então, se eu tenho uma história de hipertermia maligna ou se eu tenho uma hipercalemia conhecida, aí realmente está contraindicado a utilização da succinilcolina, tá? Nas demais indicações eu também vou evitar, tá? E os efeitos colaterais, nós já comentamos aqui, hipercalemia, mioclonia, pode causar bradicardia e até trismo, né? E é engraçado que se a succinilcolina ela causar trismo, por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer é a nossa outra opção de bloqueador neuromuscular, que é exatamente o rocurônio. Então, diferente da succinilcolina, o rocurônio ele já é um bloqueador não neurodespolarizante. O Rocurônio ele já é um bloqueador, desculpa, não despolarizante, tá? O seu início de ação aí vai ser de 60 a 70 segundos e a duração de 40 a 60 minutos, tá? Vocês vão ver em algumas referências falando que o início de ação dele é de 45 segundos, então eu gosto de dizer até que o Rocurônio ele é bom de jogo, né? Então ele demora 45 segundos para iniciar, né? 45 segundos até 1 minuto para iniciar a sua ação, e a duração dele também vai ser de 45 minutos até 1 hora aproximadamente, tá? A dose que a gente pode utilizar aqui do rocurônio é de 0,6, tá? Tem uma vírgulazinha aqui, 0,6 até 1,2 miligramas por quilo, tá? E a dose que a gente orienta também é a dose de 1,5 miligramas por quilo. Ele pode ser revertido com Sugamadex, então tá aí uma vantagem do rocurônio. Um medo que se tem de realizar o rocurônio é exatamente porque a duração dele é prolongada e se eu não conseguir entubar o meu paciente? E agora, o que é que eu faço? Então, a solução é a droga reversora, o Sugamadex. Qual que é a questão, Raio? É porque muitas vezes a gente tem o rocurônio no hospital, que já é difícil, às vezes não tem, né? A succinilcolina é mais comum, mas eu tenho o rocurônio, só que aí eu não tenho o Sugamadex, né? É interessante que se tem o rocurônio, tem o Sugamadex, mas acontece um mistério aí nos hospitais que às vezes eu tenho a medicação, mas o reversor ele desaparece, né? Ok. E como que a gente faz então o Rocurônio? O Rocurônio ele vai ter a apresentação aí de 10 miligramas por ml. Então, uma ampola vai ter 50 miligramas em 5 ml. Eu vou precisar aí de pelo menos duas ampolas para atingir uma dose adequada e eu vou fazer 1 ml a cada 10 quilos. Se eu fizer essa formulação aqui, eu vou ter a dose de 1 miligrama por quilo do meu paciente. Normalmente vai ser uma dose suficiente para eu induzir, tá? Eu ainda posso aumentar isso mais uma vez para 1,5. Então, um resumo das drogas que nós falamos aqui, pessoal, em relação a analgésicos, hipnóticos e indutores. Para ficar bem fácil de você lembrar, é só você pegar aqui que por exemplo, a lidocaína, ela é 1,5 miligramas por quilo, o fentanil eu posso fazer 1,5 também, mas aí seria microgramas, certo? Propofol 1,5, acetamina 1,5, succinil, o rocurônio, então uma forma bem fácil de você lembrar é você lembrar aí do 1,5, tá? Ou simplesmente fazer a forma que nós apresentamos aqui, que é como a gente realiza na prática e por experiência dá bastante certo para os nossos pacientes. Sempre lembrando que os nossos pacientes eles são hemodinamicamente instáveis, são pacientes graves, então algumas vezes é prudente realmente você realizar uma dose mais baixa da medicação, exatamente para que você evite aí alguns dos efeitos colaterais indesejados, tá bom? E é isso, pessoal. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre sequência rápida de intubação, intubação orotraqueal, dentro dos 7Ps, as medicações, como a gente faz, tá? Basta você adquirir o nosso e-book, tá? Então, dentro desse material vai ter tudo isso aqui que eu falei e até outras informações. E continue seguindo a gente, nos sigam no nosso canal, compartilhe aí as dúvidas de vocês e a gente está à disposição, na UTI está à disposição de vocês
para retirar cada uma das suas dúvidas. E até a próxima aula.